Olá pessoal, meu nome é Adson Ícaro, sou professor de Geografia e vamos dar continuidade aos conteúdos de Geografia para o sexto ano. Hoje, o tema que a gente vai explicar e debater aqui é o clima e as principais características que faz com que esse clima seja formado em diferentes lugares do nosso planeta. Então, eu coloquei um textozinho que vocês estão vendo aí da diferença entre o conceito de tempo e o conceito de clima, certo? Então, nessa ideia do tempo atmosférico, é a condição atmosférica do determinado lugar, certo? Em um período pequeno de tempo. Vou dar um exemplo bem simples. A gente vai analisar o tempo atmosférico pela manhã, pela tarde e pela noite. Pode ser que amanheça chovendo, de tarde seja sol e de noite esteja nublado. Então, através dessa análise do tempo atmosférico, a gente vai agrupando as características, né, os dados, as análises, e aí vou formando um conjunto de características. A análise desse conjunto, aí vai formar o clima, que eu coloquei aí, como vocês podem ver, que é o conjunto das características atmosféricas predominante em uma região ao longo de aproximadamente 30 anos. Olha como é difícil analisar o clima. Eu vou analisar o tempo atmosférico diariamente num período de 30 anos. A partir de 30 anos eu posso analisar que o clima daquela região tem as características tal. Então, para você analisar como é difícil entender o clima. Ah, mas tem mudanças? Tem, mas a gente vai analisando em um período longo de 30 anos os tempos atmosféricos para aí ter uma definição exata, né, aproximadamente, porque a natureza nada é exata, mas para tentar acertar com a exatidão melhor as características do clima. Eu selecionei uma imagem aqui para explicar a vocês como é que funciona aí a variação do clima quando a gente fala de estação do ano, né? Então vocês estão vendo aí o movimento de translação, né, que é o movimento ao redor do Sol, e aí tem as estações. Até um macetezinho que eu uso muito na aula, que é o tal do VOIP, verão, outono, inverno e primavera. Então vamos começar aí com o verão. Está aí no globo do lado direito, perto da legenda de rotação e translação. Então o verão aqui no hemisfério sul, ele vai iniciar aproximadamente 22 de dezembro, iniciando o verão. Eu sempre deixo uma dica assim para até um macete para o aluno decorar um pouquinho antes do Natal. Então o verão no hemisfério sul, ele vai iniciar ali 21 ou 22 de dezembro, um pouquinho antes do Natal. E o interessante que quando aqui é verão no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno, é o contrário. Então o contrário de verão é inverno. O contrário de primavera é outono, tá? 3 meses após, aproximadamente 20 a 21 de março, aqui no hemisfério sul, começa o outono. Lembra da sigla, VOIP, né? V-O-I-P. Então, vai iniciar o outono. No hemisfério norte, vai iniciar a primavera, que é o contrário do outono. 3 meses após, vem a questão do inverno, né? 20 e 21 de junho, um macetezinho um pouquinho antes do São João, aqui para a nossa região nordeste dá para decorar, ó. O verão um pouquinho antes do Natal e o inverno um pouquinho antes do São João. No hemisfério norte vai começar o verão e 3 meses após, 22 ou 23 de setembro, aqui no hemisfério sul, vai iniciar a primavera. E aí é um ciclo, né? Então todas essas estações do ano vêm através de um estudo da movimentação do nosso planeta chamado translação, certo? Que aí eu vou falar já já com mais detalhes as principais características dos dois movimentos, tanto de rotação como também de translação. Então aqui tem um movimento de rotação aproximadamente com um período de 24 horas, mais exato de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? E aí a principal característica do movimento de rotação é que faz diferenciar entre o dia e a noite. E aí eu vou deixar uma dica para você entender. Mais na frente eu vou falar do conceito de equinócio e solstício. Então, quando a gente tiver no equinócio, que é geralmente na primavera e no outono, os dias e as noites têm a mesma duração, certo? Lembrando, a natureza nada é exata, então aproximadamente 12 horas de dia e 12 horas de noite, tá? Quando for no solstício, que eu vou explicar já já, o solstício de verão, os dias são mais longos. E no solstício de inverno, as noites são mais longas. E aí para você ver aí a relação que existe entre o movimento de rotação
com o movimento de translação. Lembrando que quando uma parte do planeta está iluminada com os raios solares, a outra parte está na escuridão, tá? Só para ter uma noção aí da questão da iluminação do Sol. E aqui está o conceito do movimento de translação, certo? Tem aproximadamente aí 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos, até os segundos. E aí de 4 em 4 anos, com o acúmulo desse tempo, a gente tem um dia a mais, que é inserido no nosso calendário no mês de fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro, e esse ano, chamado de bissexto, ele tem 366 dias. Tá? O nosso planeta, que ele tem um formato geóide, não é uma circunferência perfeita, uma bola. Tá? Ele é achatado no Polo Norte e Polo Sul. Então ele é achatado em cima e embaixo e fica a lateral alargada, expandida. Tem uma inclinação, certo? Essa inclinação ele vai fazer com que tenha essa questão do equinócio e solstício que eu disse anteriormente. Então, essa inclinação do eixo do nosso planeta Terra vai fazer uma diferença no movimento de translação, que é essa questão. Quando está no solstício de verão, uma dica, solstício só tem verão e inverno, tá? Se for solstício de verão, os dias são mais longos. Se for solstício de inverno, as noites são mais longas. E equinócio só existe na primavera e no outono, tá? E aí não tem diferença entre tempo de dia ou da noite. Então, tem aproximadamente a mesma duração, 12 horas. E aí esse movimento, né, de translação com o eixo inclinado vai fazer com que a distribuição de calor em todo esse movimento, né, dura um ano, ele vai sendo distribuído por toda a superfície da Terra. Vai ter determinada estação do ano que um lado do planeta Terra vai estar mais iluminado e o outro lado, na outra estação, vai estar também mais iluminado. Então, a gente tem uma distribuição de iluminação, de radiação solar, por completo na superfície, por causa da inclinação, tá, do planeta Terra e do movimento de translação. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente analisar, falando aí das zonas, né, as zonas térmicas, as zonas climáticas. A representação do Sol, aí à direita, e aí a inclinação do nosso planeta. Vocês estão vendo aí as linhas imaginárias. A principal é a linha do Equador, na parte central, que divide o nosso planeta em dois lados, dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos começar com o hemisfério norte, né? Da linha do Equador para cima a gente tem um Trópico de Câncer e logo após o Círculo Polar Ártico. Indo para o hemisfério sul, a gente tem um Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aí por que eu estou falando isso? Para você identificar, quando a gente fala de clima, as zonas térmicas ou zonas climáticas. Então, entre os dois trópicos, na parte interna, na parte interior, a gente tem a zona tropical, também conhecida como intertropical, mas é mais comum falar tropical. Então, tipo assim, esquece a linha do Equador, entre os dois trópicos, o de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, a gente tem um clima tropical. Temperaturas elevadas, também umidade, tem todas as suas características específicas. Vamos dar um pulo aí para o Polo Norte e Polo Sul. Logo após o Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. A gente tem a zona aí chamada Polar Ártica, no norte, e a zona Polar Antártica, ao sul. Frio extremo, né? Pouca incidência de radiação solar. Então, tem toda essa questão que eu vou trabalhar com a radiação solar, né? A incidência de raios solares, com iluminação e com a temperatura e o clima. E a parte mais interessante é a zona que fica entre a zona polar e a tropical, que é chamada temperada. Temperada do norte, no hemisfério norte, e temperada do sul. E a principal característica dessa zona temperada do norte ou do sul é que as estações do ano, elas são bem definidas. Quando é verão, temperaturas elevadas. Inverno, temperaturas baixas. Primavera, toda a vegetação florida. Temperatura a menos. No outono, a vegetação, né, as folhas caem e aquele clima mais seco. Então, dá para perceber todas as características de cada estação do ano, nas zonas temperadas, tanto no norte como no sul. Aqui no Brasil, grande parte do território está localizado na zona tropical, mas a região sul, que ultrapassa a linha imaginária Trópico de Capricórnio, já está na zona temperada do sul,
que a gente tem como característica local, né, o clima subtropical, abaixo do trópico, subtropical. E lá na região sul, quem já visitou, quem conhece, sabe que as mudanças climáticas, tanto com relação às estações do ano também, são bem perceptíveis, né, são bem definidas. Então, o frio chega a temperaturas negativas, mas também quando é no calor, chega próximo a 40 graus. E aí tem toda essa variação das características do clima, da paisagem, da vegetação, que vai mudar no decorrer das mudanças das estações do ano. Ok? E aí vocês vão vendo aí que a incidência dos raios solares também vai ser maior na zona tropical, por estar mais próxima do Sol. E aí, consequentemente, vai ter um calor maior também. Coloquei uma imagem aqui para você analisar a movimentação das massas de ar. Aqui no Brasil, a gente dá para identificar as massas de ar, que são praticamente três. A gente tem a massa equatorial, a massa tropical e a massa polar. Cada massa, por exemplo, a equatorial e a tropical, ela tem uma diferença da onde surge, né, sua origem. Por exemplo, a primeira massa que eu vou falar é equatorial atlântica, essa vermelhinha que vocês estão vendo aí. A origem dela é do Oceano Atlântico. E ela vem do oceano, né, no processo de maritimidade, para dentro do continente. Então ela é chamada equatorial atlântica. Característica, com bastante umidade, quente e úmida. Por que quente? Porque ela está próximo da linha do Equador, que é a área que recebe a maior incidência de raios solares. Então ela vem com a temperatura elevada e com a grande quantidade de umidade. Vem com nuvens carregadas de chuva, tá? Temos também a massa de ar equatorial continental, que está praticamente na mesma posição aí, próximo da linha do Equador, mas que vem do interior do continente. E uma característica interessante é que a origem dessa massa é praticamente na floresta amazônica. Temperaturas elevadas, mas também com bastante umidade por causa da floresta. Não tanta quanto a equatorial atlântica, mas tem essa característica pelo processo de evapotranspiração, que é a transpiração da vegetação, principalmente na floresta amazônica. Temos a massa tropical atlântica, que é essa verde clara, que também sai do Oceano Atlântico, ali na região sudeste, e tem a Atlântico continental, que ela vem de outros países, por exemplo, da Argentina, para a região sul. E para terminar, essa massa polar atlântica, que é essa parte roxa, que vocês estão percebendo que ela pega aí quase o litoral todo do Brasil, região sul, sudeste, vem até o nordeste, e vem também outros países vizinhos do Brasil. Então, essa massa seca, fria, né? Essa ideia de não ter essa evaporação, né? Então, ela vem esfriando toda a região sul. Não chega no Nordeste, no sertão Nordeste, nem na região Norte. Então, a gente não vai aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa, a gente não vai sentir o friozinho da massa polar atlântica. Coloquei outra imagem para você perceber, através de movimento e rotação, os ventos, né? Às vezes você está na praia, mas de onde vem um vento? A minha mãe comprou uma casa e não sabe de onde vem um vento, onde botar a janela, essa dúvida. Então, essa imagem dá para perceber que a gente tem várias massas a nível mundial, né? A nível global. Então, a que a gente presencia aqui no Nordeste é chamada de alícios do Sudeste, que é essa parte mais alaranjada, mais amarelada. Então, se você analisar, a linha do Equador tem uma importância interessante. Então, ela vai num sentido que, quando passa na massa predominante ou do oeste, ela vai no sentido contrário, e a polar, do leste, né, ela vai no mesmo sentido dos alícios. Então, próximo à linha do Equador, ela vai no sentido leste, por exemplo. Nas zonas temperadas, vai no sentido contrário. E na zona polar, vai no mesmo sentido da zona tropical. Daquela outra imagem das zonas térmicas. E aí tem toda essa movimentação. Aqui eu coloquei 4 características de massas de ar. Por exemplo, quente e úmida, formada em baixas latitudes. Professor, o que é latitude? Lembra a linha do Equador? Então, toda aquela área é uma medição da linha do Equador até o Polo Norte e até o Polo Sul. Então, na linha do Equador, tem uma medição de 0 graus. É um dado de medida, não de temperatura, de distância. Então, eu vou aumentando de 0, 1, 2, 3, até chegar em 90 graus, que é no Polo Norte. E, consequentemente, 90 até Sul. Então, áreas de baixa latitude, latitude com L, está ali próximo da linha do Equador, na parte da zona tropical. Áreas de alta latitude, 70, 80, 90, está perto do Polo Norte ou perto do Polo Sul, tá? Então, olha, como eu disse a vocês, a área próxima da linha do Equador recebe maior incidência de raios solares e, consequentemente, vai ser mais quente. Então, massa de ar quente e úmida,
formada aí nas baixas latitudes, próximo da linha do Equador, sobre os oceanos e também sobre a Amazônia. Lembra que eu falei da equatorial continental, que tem a presença da floresta amazônica aí, do processo de evapotranspiração. As plantas pegam através das raízes a água e faz o processo de transpiração nas folhas e aí lança umidade na atmosfera. E aí vai influenciar também na massa de ar. Quente e seca, formada também nas baixas latitudes, mas também na parte interior do continente. Tem frio e úmido, que é formado a latitudes médias, ali já está próximo dos trópicos, né, na zona temperada, e próximo do oceano. Diferente do frio e seco, que é também formado aí latitudes médias, nas zonas temperadas, mas está na parte do interior do continente. E não tem tanta umidade para jogar na atmosfera. E para terminar nossa aula, eu coloquei aqui 3 fatores predominantes de caracterização do clima. A temperatura, né, que a gente vai analisar, dependendo da insolação, né, quantidade de luz e de calor. Essa questão também da localização, se está na zona tropical, temperada, na zona polar. Então, lembra o seguinte, a radiação solar, quando vem o raio solar do Sol, quando ele bate na superfície é que ele vai gerar o calor. A radiação até queima, mas não gera o calor. Então, quando vem o raio solar e bate numa superfície, por exemplo, tem gente que vai à praia, fica na sombra e ainda consegue se bronzear. É porque o raio bateu lá na areia, branquinho, refletiu e queimou a pele, certo? E tem muita gente que vai fazer uma caminhada na neve e se queima. Mesma coisa, radiação, tá? Então, a temperatura medida aí é através da radiação. Temos também a umidade, que é a quantidade de água que existe na atmosfera, né? Lugares como João Pessoa, próximo do oceano, né? Próximo do Oceano Atlântico, da praia, então a gente tem uma umidade, então a gente tem um clima mais agradável, diferente do interior da Paraíba, no sertão. Como é distante do oceano, então já tem uma sensação de um clima mais seco. E tem a pressão atmosférica, que também tem essa relação com a altitude, enquanto mais alto, mais frio, né? Então tem essa sensação do clima. Por exemplo, municípios como Areia, Campina Grande, tem uma temperatura mais baixa do que João Pessoa. Mesmo sendo distante do oceano, mas a altitude, né, com relação a essa pressão atmosférica, vai influenciar também nessa questão do clima. Tanto com relação aos ventos, né? Aqui na Paraíba a gente tem um Planalto da Borborema que tem a chuva orográfica, né, chuva de relevo, que para a chuva, né, as nuvens carregadas que vêm do oceano para ultrapassar, tem que descarregar. Então vai influenciar também no clima. Então, pessoal, essa foi a aula com as principais características sobre o clima. Aula de Geografia do 6º ano, professor Adson Ícaro. Espero que tenha gostado da aula. Valeu!